Todo mundo sabe que o mar é um lugar cheio de mistérios e com criaturas muito diferentes. Por isso eu decidi transformar todos esses bichos em personagens e ranquear eles para ver quem seria o mais forte. Então para isso, além de desenhar eles, obviamente, eu vou dividir as habilidades deles em 5 pontos. Ataque, a capacidade de causar dano em um inimigo, seja força, veneno ou outras habilidades específicas. Defesa, o poder defensivo do animal, quanto ele consegue se defender ou levar porrada e continuar. Agilidade, inteligência e, por fim, eficiência. E seguindo essa linha, vou estar classificando todos eles desde o Tier F até o Tier S. Com isso em mãos, então, vamos para o nosso primeiro personagem. A arraia. Também conhecido como o bicho que tu pisa e vai te picar legal. Para esse personagem, eu me inspirei principalmente na arraia pintada. Eu também peguei algumas referências da arraia jamanta também, mas eu acho que uma arraia de 8 metros merece um personagem só pra ela. Então eu decidi que seria mais pra arraia pintada mesmo, dando foco para as características que eu achei que eram mais importantes. Eu queria que o personagem pelo menos tivesse a manta da arraia bem clara em alguma parte do corpo. Inicialmente para isso eu pensei em fazer uma capa bem longa, baseada nos padrões e nos formatos de uma arraia. Mas eu decidi que seria muito mais interessante, já que a ideia é criar personagens a partir desses animais, que eles tenham características corporais deles mesmo, não que sejam pessoas vestidas de bicho. Seguindo essa linha, eu usei o cabelo para passar essa característica da manta. Substituí toda essa parte por nadadeiras de arraia, sempre tentando preservar o formato bem específico desse tipo de animal. Que no caso, talvez você nunca tenha reparado, mas eles são tipo quadrados inclinadinhos assim. E já que eu tava pegando partes da fisionomia de uma arraia de verdade para definir as características, ela teria que ser uma personagem bem magra e musculosa também. Não é incomum animais com muita gordura no mar, principalmente aqueles que vivem em regiões mais geladas, mas as arraias não são um desses. Talvez você não saiba, mas as arraias são parentes muito próximos dos tubarões. Essa proximidade no caso é tão grande que depois de ver tubarões tipo tubarão-anjo, fica bem fácil de pensar que as arraias são só tipo um tubarão achatado esquisito. Mas meio que é isso mesmo, elas são como se fosse um primo estranho do tubarão, um que desenvolveu umas habilidades bem bizarras. E eu não tô falando nem do ferrão venenoso, que se você parar pra pensar isso por si só já é bem diferente. Existe, por exemplo, algumas arraias de água salgada que têm a habilidade de gerar descargas elétricas. E se você não acha isso muito impressionante, saiba que essas espécies têm a capacidade de rivalizar com tubarões muito maiores, visto que eles são especialmente sensíveis à eletricidade. E é outro bicho que também merece um personagem só pra ele. De qualquer forma, por isso, assim como os tubarões, as arraias são extremamente musculosas, elas têm pouquíssima gordura. E também são animais de águas mais quentes também. Então, além de fazer ela mais magra e mais musculosa, para as roupas eu tentei fazer algo mais leve e fresco. Não que as arraias sejam preguiçosas nem nada do tipo, eu só achei engraçada a ideia dela gostar de ficar deitada quietinha na maior parte do tempo. Tipo o que as arraias fazem no fundo do mar para se camuflar. E bem, na parte do rosto eu me inspirei no formato característico da boca desses animais. E no geral na pose dela eu tentei fazer como se ela estivesse meio que na defensiva. Esses bichos não costumam ser muito agressivos, eles só atacam quando são realmente ameaçados. Normalmente elas só acabam reagindo quando você pisa nelas, o que acaba acontecendo bastante porque elas são animais que conseguem se disfarçar muito bem. E bem, agora para a classificação. Essa personagem é baseada em uma arraia pintada, o que torna ela uma das maiores e mais fortes de todas, ainda por cima com um ferrão que carrega um veneno relativamente forte. A ferroada desse animal causa dor extrema até necrose, e pode chegar a pesar um pouco mais de 200 kg de puro músculo e cartilagem. Sendo assim, eu coloco o dano dela em 5, visto que o veneno é forte, mas não é fatal para a maioria dos animais maiores, e a defesa em 5 também, já que ela é grande, mas não tão resistente para o próprio tamanho. As arraias são animais que conseguem se disfarçar muito bem, e o formato do corpo delas permite uma caça muito inteligente no fundo oceânico. Por isso eu vou dar a eficiência 8. Mas no geral elas não são especialmente rápidas, e no caso, principalmente para essa espécie, eu vou colocar a velocidade 4. E por fim, por mais que elas tenham um tempo de reação bom e sejam boas caçadoras, elas não são especialmente inteligentes. Então por isso, inteligência 4. Com isso, a gente tem o nosso primeiro personagem da classe C, um especialista em veneno e camuflagem, e o nosso desenho ficou assim. E o nosso próximo animal é a foca leopardo. Uma coisa engraçada sobre esse aqui é que muita gente não sabe que esse bicho existe. A maioria das focas são um bolinho de gordura de pelo bem fofinho, mas as focas leopardo não.
É como se alguém misturasse um tigre, uma foca e colocasse um pouco de dinossauro no meio. E o resultado é essa criatura que pesa quase a mesma coisa que um urso adulto, com dentes afiados, um olhar medonho e nada relativamente muito rápido. Pro design dela, então, eu também tentei fazer um corpo bem forte, mas diferente da arraia, que era algo mais magro e definido, a foca leopardo é muito musculosa. Não sendo igual às outras focas, ela tem um corpo bem mais esguio. Só que ainda assim ela é um animal do Ártico, então ela tem bastante gordura também. Então, juntando as duas coisas, eu queria seguir bastante essa ideia, forte, mas não seca, não sarada. Tipo uma powerlifter, alguém forte, mas com bastante gordura corporal. As focas leopardo são criaturas bastante espertas e particularmente muito curiosas. E junto com isso, por algum motivo, elas têm um olhar muito assustador. Se você assistiu Happy Feet, eu aposto que você lembra desse bicho por lá. Tudo no filme é bem fofinho e bonitinho até que aparece essa criatura tenebrosa. Eu morria de medo. Então, na hora de transformar em um personagem, eu queria capturar o máximo que eu podia esse olhar desconfortante, como se ela tivesse meio que tipo dissecando você com os olhos. E passando para a parte das roupas, eu tentei criar algo me inspirando em roupas de povos do Polo Norte, calças bem largas e peças bem quentes e pesadas. Mas ao mesmo tempo eu não queria que ela tivesse completamente coberta por roupas grossas. Como eu disse antes, é como se ela fosse uma espécie diferente com as características do animal. Então eu pensei que faria muito sentido que ela não sentisse tanto frio assim, do mesmo jeito que a foca leopardo também é adaptada ao frio extremo. E também fazendo desse jeito de quebra eu conseguia mostrar um pouco mais do porte físico dela. No final das contas ficou até um pouco parecido com a Korra do Avatar. É tipo ela, só que meio cinza, mais gordinha e comendo um pinguim. Na parte da cabeça eu tentei fazer tudo contido com uma faixa de pano. Achei que dessa forma a silhueta ia ficar bem parecida com a foca original. E para parecer ainda mais, eu deixei a cauda dela no meio também. Achei a estrutura muito diferente e interessante para deixar de fora. Inicialmente eu queria que ela tivesse algumas tatuagens de culturas da região, como as do povo Inuit. Mas no meio desse processo eu deixei isso de fora por dois motivos. Um, porque seria muito mais semelhante se eu só fizesse as texturas da foca original na pele dela. E dois, porque eu sendo leigo no assunto como eu sou, para desenhar alguma coisa inspirada nessa cultura e terminar como algo que significa tipo cocô, coisa do tipo no braço dela é um pulo. Tipo aquelas pessoas que tatuam kanji sem saber o significado e quando vai ver o significado é tipo panela. Nas cores eu tentei deixar o mais próximo possível do original, sempre colocando tons de cinza e no máximo um marrom para não ficar tudo tão monocromático. E nessa obra em específico eu não vou poder mostrar ela completa. O que acontece é que esses bichos realmente esbagaçam as presas e na obra original eu coloquei um pouco disso. Não que seja algo muito gritante ou algo muito gráfico, é só que eu não quero arriscar com o YouTube. Então se você quiser ver a outra versão, ela tá postada no meu Instagram e no meu Twitter. Enfim, para categorização. Se tratando de um predador de meia tonelada, cheio de músculos e dentes afiados, eu acho que eu posso afirmar com tranquilidade que o dano dela não pode ser baixo. E com um corpo tão forte assim, a defesa também não fica tão atrás. Por isso, ela vai ter 7 de dano e 6 de defesa. Na parte da velocidade ela também não decepciona, essa espécie chega a nadar 40 km por hora debaixo da água, o que costuma ser muito mais rápido do que qualquer coisa que tenta fugir dela. Então, velocidade 7. Em cima de tudo isso, as focas leopardo são muito inteligentes. Diversos relatos mostram que elas são muito curiosas e observadoras, sendo acima da média na parte da inteligência. Mas ainda assim existem animais muito mais inteligentes e criativos que ela no mar, por isso inteligência 6. E por fim, na parte da eficiência, eu acredito que por mais que ela tenha tantos status altos, ela ainda assim entra na categoria de animais híbridos, que perdem tanto para especialistas de terra quanto de água. Mas para não ser injusto, eficiência 6. Com isso, a foca leopardo é o nosso primeiro classe A, um animal extremamente forte, rápido e observador, sendo média superior em praticamente tudo. E o nosso desenho ficou assim. E o nosso terceiro e último animal de hoje é o ouriço do mar. Tá, depois da foca leopardo parece que decaiu muito, mas vai por mim, tem bichos pequenos que vão estar bem alto nessa tier list. E esse aqui foi de longe o mais difícil de fazer. Eu inicialmente tentei fazer um personagem com cabelos pontudos e uma roupa bem espinhosa. A ideia era fazer alguém inspirado no punk e na estética dessa cultura. Mas depois de pensar um pouco, aqui foi a primeira mudança.
A princípio eu tava fazendo um cara bem esguio, mas o ouriço é uma bolinha protegida por espinhos. Então eu pensei que fazer um personagem mais gordinho seria melhor para poder trabalhar um pouco dessas formas. Seguindo essas duas ideias então, eu comecei a trabalhar num visual bem punk. Nessa versão eu fiz ele com um nariz bem pontudo e olhos finos, tudo no caso muito afiado e puxado para essa parte espinhosa. Mas no processo de planejar as roupas e os acessórios tinha algo me incomodando. O character design em si tava bem maneiro, e eu tava achando tão legal no caso que eu acabei deixando passar uma das regras mais importantes que faziam parte da proposta na hora de pensar esses personagens. A ideia não era fazer alguém vestido de animal, ou com outfit inspirado nesses bichos, e sim um personagem de uma espécie que são eles mesmo. E eu só fui perceber isso assistindo esse vídeo aqui desse mergulhador capturando ouriços do mar. Eles não passam a vibe de um cara maneiro vestindo roupas punk. Eles são bichinhos redondinhos e espinhosos que se aglomeram em montes no fundo do mar. Por causa disso, eu descartei os designs anteriores, mesmo gostando muito deles, e comecei a trabalhar em algo que ia mais nessa linha. Eu fiz algo agora bem menos humano, um personagem bem pequenininho em comparação aos outros, sendo quase um Pokémon. A ideia agora não era fazer roupas que funcionassem igual um ouriço, mas sim uma criaturinha que fazia literalmente a mesma coisa. Um bichinho redondo que fica parado se escondendo com proteção de espinhos muito afiados. E no final das contas, por mais que eu ache o visual anterior mais maneiro, eu acho que esse aqui é bem mais ouriço, sabe? Eu consigo ver um monte desses carinhas se aglomerando e ficando quietinhos se protegendo juntos. A parte da pintura também foi a mais difícil até agora. O ouriço roxo que eu peguei como referência tem espinhos quase que brilhantes. Esses negócios têm um grau de transparência que funciona quase como um filete de vidro ou de plástico, mas as texturas e consistências são muito diferentes. Além disso também, talvez por serem venenosos, eles são muito coloridos, então lidar com toda essa saturação foi bem complicado também. E bem, agora para a classificação, diferente das partes anteriores, aqui a gente tem uma defesa quase absoluta de espinhos extremamente afiados e venenosos, que se expandem em todas as direções. Uma defesa tão eficiente que afasta a maioria esmagadora das criaturas que tentam mexer com esses bichinhos. Então eu acho que nada mais justo ele ter 10 de defesa. E como o veneno dele é forte, mas não letal, o ataque fica em 5. Já na parte da mobilidade e da inteligência, ele realmente não faz pontos. É um animal quase imóvel e com capacidade cognitiva muito baixa, ficando com 1 ponto em agilidade e 1 ponto em inteligência. E por fim, na parte da eficiência, os ouriços são extremamente eficazes no que se propõe. É um animal com uma estratégia simples, mas tão funcional que a idade deles na Terra é simplesmente 450 milhões de anos. Para se ter noção, a foca leopardo existe há só 6 milhões. É uma criatura com uma estratégia que funciona há tanto tempo e passou por tantos ambientes diferentes que eu não poderia dar menos do que 10 de eficiência também. Eles são tão bons no que fazem, na verdade, que se esse fosse o fator principal da categorização, eles seriam um dos mais altos Rank S. Mas como o negócio aqui é meio luta barra jogo de cartinha, eles ficam no Rank B, sendo o personagem com defesa mais forte até agora. E o nosso desenho ficou assim. E por hoje é só. Esses foram os bichos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Se vocês acharem legal, não esquece de deixar nos comentários qual bicho você queria que aparecesse por aqui. Ainda tem muitos animais incríveis que dariam personagens bem diferentes. E quem sabe o seu não é o primeiro Rank S. Enfim, muito obrigado para quem assistiu até aqui, e eu acho que eu te vejo na próxima. Tchau!